Olá, tudo bem? Professor Vini. Videoaula de hoje, nossa segunda parte sobre o renascimento cultural. Vejamos, né? Só para te ajudar a lembrar, parte 1, falamos sobre o quê? Sobre o contexto histórico do Renascimento. Quando é que nasce mesmo? Quando é que começa mesmo o Renascimento? Vamos lá, me ajuda aí. O Renascimento ele surge no final da Idade Média, num período que nós chamamos de a Baixa Idade Média. É no período em que ocorre, logo depois das Cruzadas, o chamado Renascimento comercial e urbano. Ou seja, com uma vida agora que deixa o campo e vai florescer nas cidades, esse mundo cosmopolita das cidades, ele começa também a ter algumas demandas diferentes. Lembre que associado a essa ideia de ir morar nas cidades, as cidades começarem a prosperar, nós temos o surgimento aí de uma nova classe, a classe dos comerciantes, a burguesia. E essa burguesia vai começar a patrocinar a arte. Isso nós vimos no vídeo 1. Nós também falamos na primeira parte sobre o Renascimento italiano, quase esqueci. Renascimento italiano. Renascimento italiano, por quê? Porque a Itália é o berço do Renascimento, São nas cidades italianas, e lembre-se, quando a gente fala Itália, nós não estamos falando da Itália como tu conhece hoje, uma Itália unificada lá desde 1870. Não é na unificação italiana que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo 400, 500 anos antes disso, quando nós temos várias regiões da Itália, uma Itália que não é uniforme, que tenta ser comandada pelos papas, pelos chefes religiosos, mas também com experiências políticas diferentes. E uma dessas experiências políticas diferentes nos interessa para a gente começar a falar desse vídeo. Então, nós vimos naquele vídeo lá, no vídeo passado, sobre o Trecento, o pré-renascimento, com o Giotto. Falamos do Quattrocento, principal nome do Quattrocento, Leonardo da Vinci. E agora nós vamos para o Cinquecento, que é esse período, então, relativo aos anos 1500. Então, veja bem, Renascimento italiano, Cinquecento. Então lembre-se, que Cinquecento diz respeito aos anos 1500. E já é o período de decadência do Renascimento, é quando o Renascimento vai começar a perder a sua importância, ok? Esse período, ele vai ter logo de cara aqui para a gente falar um conflito que tem a ver com essa falta de unidade política da Itália. Lembre-se que você tem experiências diferentes em Nápoles, em Veneza, em Gênova e em Florença. Cada uma dessas tem um sistema político e eles não se entendem. Por vezes eles entram em guerra mesmo, em conflito. A Itália é um dos últimos países da Europa a conseguir a sua unificação. Por isso que a gente chama de unificação tardia italiana. A mesma coisa que vai acontecer também na Alemanha. Mas vamos falar então de um problema relacionado a uma questão política, religiosa e também que tem a ver com o Renascimento. Esse problema está localizado na cidade de Florença. Lá em Florença, tu já sabe, nós temos uma importante mecena. O que é uma mecena? É uma família burguesa que patrocina a arte. E aí nós temos lá Lorenzo de Medici, o principal, o magnífico. Mas a gente tem essa família no poder que patrocina essa arte. Só que aí, meus queridos, isto vai incomodar também muita gente, porque a arte vai ser considerada subversiva. E veja que isso não é de hoje, isso é 500 anos atrás. E nós temos lá, na cidade de Florença, um movimento que se diz um movimento puritano, mas aqui não é do puritanismo inglês, mas que
sustenta um retorno a uma igreja pura, uma igreja que não sofre influência política nem ideológica. Muito bem, estou falando de, veja bem, Girolamo Savonarola. Isso é bom, inclusive, para fazer o trava-língua. Savonarola é o principal líder desse movimento que prega o quê? A destruição das obras desses artistas financiados pela família Médici. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão conseguir, inclusive, desmembrar a República de Florença, eles vão derrubar os Médici do poder por um curto espaço de tempo, mas, enfim, vai ser um movimento contra o Renascimento. E isto às vezes aparece lá nas nossas provas. Mas o Savonarola, ele vai ter um problema. Ele vai também bater de frente com Alexandre VI. Alexandre VI é um papa de origem espanhola, né? É um Borgia. A família Borgia é uma família associada a muitos problemas, crimes, corrupção. Inclusive o próprio Papa Alexandre VI chegou ao poder por vias, vamos dizer assim, não muito convencionais. Ele comprou o cargo dele de Papa. E ele também teve, ao longo da sua experiência do papado, várias mulheres, exatamente. O Alexandre VI, Alexandre Borgia, era casado, mas não só isso, ele era casado e ele também tinha amantes, mulheres. E aí este Papa e o Savonarola vão acabar disputando a influência religiosa na Itália com a vitória do Alexandre VI. E o Savonarola vai acabar queimado numa fogueira. Com a derrota dele, nós temos novamente o retorno da arte e do Renascimento lá para a cidade de Florença, certo? Aí, meus queridos, vamos falar de dois nomes importantes desse período do Cinquecento, ok? Que tem a ver então com os anos 1500. O primeiro nome, Rafael Sanzio, como ele era conhecido. Rafael Sanzio é um personagem muito importante do Renascimento italiano desse período. Aliás, aqui vou te dar uma dica, né? Para te lembrar esses nomes do Renascimento italiano, tu pode pensar, por exemplo, nas tartarugas ninjas, nas 4 tartarugas ninjas. Já falamos de uma no vídeo passado. Qual é? Leonardo da Vinci. Temos uma segunda tartaruga, Donatello. Uma terceira tartaruga, Rafael Sanzio. E depois, já logo na sequência, falaremos da quarta tartaruga. Mas vamos ficar na terceira. Rafael Sanzio é famoso por muitas obras. Eu vou destacar uma só aqui para ti, chamada de Transfiguração. Quarta tartaruga. Qual é a quarta tartaruga? Michelangelo Buonarroti. Michelangelo, meus queridos, é um nome que disputa ali pau a pau com Leonardo da Vinci o título de o grande mestre do Renascimento. Por quê? São atribuídas várias obras ao Michelangelo. Talvez a mais importante, realmente espetacular, obra do Michelangelo é o teto da Capela Sistina. Capela Sistina é a capela do Vaticano, é uma igreja dentro da cidade do Vaticano, onde é realizado conclave. Conclave é a eleição do Papa, aquela que eu te contei antes que o Alexandre VI corrompeu. Hoje já não é assim, né? Nós já não temos mais tantos problemas associados aos papas, e eles lá se reúnem na Capela Sistina para fazer a votação. Tem aquela história da fumaça preta com a fumaça branca, até que se escolhe, então, dentre os cardeais, qual será aquele que será o chefe do Vaticano, né? O líder da Igreja Católica Mundial.
Lá temos uma pintura do Michelangelo, feita no teto da capela e nas paredes laterais, no fundo. No fundo nós temos uma tela lá, uma pintura chamada de O Juízo Final. Mas eu confesso para ti que o mais impressionante mesmo está no teto, que é onde ele vai fazer uma reconstrução bíblica e geral do Antigo Testamento. E onde vai haver uma cena muito famosa da criação do homem, quando Deus coloca o seu dedinho supostamente para criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, Teto da Capela Sistina é a primeira grande obra do Michelangelo. Mas vamos destacar ainda mais duas obras aqui. Pietà e... dá para ser três. Moisés e a última, Davi. Veja bem, cuida uma coisa. Nenhuma dessas é uma pintura. As três obras aqui, Pietà. Vamos arrumar meu E aqui. Pietà, Moisés e Davi são o que? Esculturas. Davi está na cidade de Florença. É uma das esculturas até hoje consideradas mais emblemáticas da história. Alguns colocam ela no primeiro lugar, porque ela é uma reconstrução do homem grego perfeito. Lembre-se, né? Essa perfeição, essa busca da perfeição pelo homem lindo, maravilhoso, todo musculoso, era coisa que os gregos também faziam. Aqui nós temos, para te lembrar, aquela característica também do vídeo 1, chamado de o resgate da cultura greco-romana, porque isso tinha, então, uma relação sempre do Renascimento com a Antiguidade Clássica. Então este é Michelangelo, ou Michelangelo. Beleza? Outros dois nomes importantes que tu precisa ainda saber sobre o Renascimento italiano. O primeiro destaque aqui vai para a filosofia, porque qual é o marco maior do pensamento aqui? Filosofia no sentido do pensamento, sobretudo o pensamento político do Renascimento italiano. Tu já viu isso, né? A gente já falou um pouco sobre isso em outro vídeo do absolutismo. Nós já falamos, talvez, acho que até falei no vídeo 1, um pouquinho sobre este personagem, que vive aonde? Na cidade de Florença, lá cercado pelos Médici. Quem que eu estou falando? Do ponto de vista da filosofia política, tá? Vou botar aqui, eu tinha esquecido que eu botei política também. Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, tem certo? Nicolau Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, é o principal, então, personagem do pensamento político. Mas daí, quando eu fui olhar ali, me lembrei de uma outra coisa. Eu tinha destacado para ti, para falar sobre filosofia, um outro personagem. Quem? Giordano Bruno. Giordano Bruno é um personagem associado a outros caras que eu vou te falar desse outro lado aqui, no Renascimento científico. Quem que é o Giordano Bruno? Giordano Bruno é um membro da Igreja Católica, ele é um padre, ele é um teólogo, e esses caras, é muito importante que tu saiba isso, estudavam muito, mas muito mesmo. Dentro do quê? Dentro do cerco da igreja, dentro das bibliotecas medievais. Só que o problema é que o cara que pensa, tu não consegue colocar o pensamento dele dentro de uma gaiola. O pensamento dele vai cada vez querer ganhar asas. E não há uma forma de você colocar ele dentro de um cubo mágico e prender o pensamento dele. Isso vai acontecer com o Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno é um dos caras que vai defender a tese de que a Terra não é um objeto celestial criado por Deus e parado no universo.
Não, ele vai começar a problematizar o que nós vamos chamar de geocentrismo. Eu já vou te falar um pouco mais sobre isso, mas eu preciso te lembrar que o Giordano Bruno vai sofrer um processo de inquisição. E no ano de 1600, perceba que isso já seria o final do Cinquecento, ele vai ser queimado vivo por um processo inquisitorial, porque ele não quis abjurar, ele não quis negar a sua teoria. Então veja, dois nomes importantes aqui, e vamos só deixar claro, para não fazer a confusão, né, que eu mesmo acabei fazendo antes. Então, do ponto de vista do pensamento apenas filosófico, questionador e crítico, temos o nome de Giordano Bruno, com a crítica ao modelo geocêntrico. E no ponto de vista da política, nós temos Nicolau Maquiavel, como já tinha falado no vídeo 1, com a sua obra O Príncipe, né, que é um modelo, né, é uma espécie de manual do político daquele período associado ao absolutismo. Muito bem, meus queridos, mas outra coisa importante do Renascimento, sobretudo para as provas, às vezes isso aparece na prova assim, ó, coluna 1 e coluna 2. E aí tu tem que relacionar coluna 1 com a coluna 2. Coluna 1, nome de importantes autores do Renascimento. Coluna 2, as suas obras. Então veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos o Renascimento chegando a outros países. Então, além das Tartarugas Ninja, vamos lembrar, Leonardo, Donatello, Rafael e o Michelangelo. Não vai falar do Mestre Splinter, porque o Mestre Splinter não é uma tartaruga, é um rato. São só as 4 tartarugas mesmo. Isso é associado ao quê? Renascimento italiano. Maquiavel, Giordano Bruno, o quê? Itália. Agora nós vamos sair da Itália, porque essas ideias, esses conceitos italianos, eles também vão aparecer em outros lugares, sobretudo ligados à literatura, ligados à construção textual. Então vamos falar de alguns nomes de outros países. Por exemplo, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã é o cara que vai escrever para nós uma obra chamada O Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura. Na Inglaterra, meus queridos, nós temos outros personagens importantes, como por exemplo, Thomas More, que aqui no Brasil foi traduzido para Thomas Morus. Thomas Morus, da corte do Henrique VIII, escreveu uma obra chamada Utopos, traduzida como Utopia. Lembre-se de Francis Bacon, né? Francis Bacon é um cara associado ao experimentalismo. Vamos anotar. Experimentalismo, que os professores de filosofia costumam abordar muito mais do que a gente da história. E talvez o terceiro nome importante da Inglaterra seja William Shakespeare. William Shakespeare tem várias obras, Henrique V, Hamlet, Romeu e Julieta. Vamos botar aqui Hamlet. E vamos botar esse Henrique V como as obras aí, só para a gente destacar algumas, né? Mas provavelmente tu lembre de Romeu e Julieta. Na Espanha, nós temos El Greco. El Greco é um grego, como sugere mesmo, El Greco, que nasceu na ilha de Creta e é um artista importante e radicado na Espanha. Por isso que os espanhóis o chamavam de El Greco. Mas o nome mais importante do Renascimento espanhol é Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes vai escrever qual obra? A obra mais famosa da língua espanhola, a obra mais lida, inclusive, da língua espanhola, Dom Quixote de la Mancha e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Na França, nós temos, vamos botar de outra cor aqui, Rabelais, com a sua obra Gargantua e Pantagruel. E Portugal, professor? Portugal, nós temos dois nomes para a gente anotar aqui. Vamos anotar coloridinho, bonitinho. Que nomes? Gil Vicente, associado ao teatro, e Luís de Camões. Luís de Camões, qual é a obra principal do Luís de Camões, que tem associação com o período das grandes navegações? Ah, professor, eu nunca sei fazer essas relações. Então te liga, né? Começa a aprender a fazer as ligações temporais. Que período da história que a gente está vivendo aqui? 1500. Ah, bom, professor, isso aí eu sei. Então, 1500 é a data do descobrimento do Brasil. Então, descobrimento do Brasil, grandes navegações, expansionismo, né? De expansão das grandes viagens. Português. Então, o que o Luís de Camões escreveu sobre as grandes navegações? Os Lusíadas. Beleza? Então, fiz aí uma pequena listinha, né? De nomes e de obras que tu precisa pelo menos ter minimamente um conhecimento. Podia colocar aqui da Itália ainda Boccaccio e o Decameron, mas enfim, são tantos que talvez eu tentei aqui sintetizar para ti um pouco da experiência de importantes nomes do Renascimento na Europa e em alguns outros países fora da Itália. Para terminar a nossa aula, o nosso videozinho de hoje, nós ainda precisamos falar um pouco sobre o Renascimento científico. O que é isso? Qual é que é a ideia aqui do Renascimento científico? Olha só, nós temos que lembrar aquilo que eu falei antes no vídeo para você, que nós estamos vivendo um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós também estamos vivendo o começo de uma decadênciazinha da Igreja Católica, principalmente no aspecto que diz respeito ao conhecimento, porque lá no auge da Idade Média, quem detinha o conhecimento era basicamente a Igreja Católica. E ela mantinha isso dentro dos seus centros de estudo, dentro inclusive das primeiras universidades que eles vão criar, dentro dos mosteiros. Isso estava na mão dos monges, dos padres, dos bispos, dos cardeais e do Papa. E esse conhecimento aos poucos foi mudando, porque a igreja vai, como eu te disse antes, não ter o controle, porque ninguém consegue ter o controle quando o conhecimento desperta a mente de uma pessoa. O que é que vai acontecer? Nós vamos começar a ter um conflito aqui do ponto de vista da astronomia. Que conflito é esse? É o geocentrismo versus o heliocentrismo. Lembre-se que no vídeo 1 nós falamos sobre o antropocentrismo contra o teocentrismo, mas isso tem a ver com um pensamento filosófico, com um pensamento cultural associado às obras. Aqui nós estamos falando de pensamento em relação à astronomia, a posição da Terra, o Sol, o universo. E aí o que nós temos? Nós tínhamos basicamente a igreja posicionada, Igreja Católica,
posicionada, né, boa parte dos seus pensadores, acreditando no geocentrismo. O que é geo? Lembra de geografia, né? Lembra de geografia. Geo é terra. Então a Terra como centro do universo. Mas aos poucos nós fomos também dando origem, criando espaço para novas teorias. Essas teorias já eram formuladas lá na antiguidade, ok? Mas agora elas vão ser retomadas. Lembra mais uma vez? Renascimento, né? Renascimento. Nasceu, morreu, agora vai renascer. Então, nós vamos ter vários pensadores que vão começar a defender a teoria heliocêntrica. Entre eles, um cara que nós falamos antes, Giordano Bruno. Mas ele não é o único, tá? Associado ao heliocentrismo, vamos botar aqui o nome dele, Giordano Bruno. Nós temos o Kepler, Johannes Kepler. E nós temos o nome de Galileu Galilei. Talvez esse é o nome mais forte neste movimento. Galileu Galilei vai também ser perseguido pela Inquisição. Por quê? Porque ele está afrontando o modelo dominante da Igreja Católica. O Galileu Galilei vai ser julgado pelo Tribunal da Inquisição, mas diferente do Giordano Bruno, ele acabou abjurando. O que é isso? Ele negou a sua própria tese. E ao negar a sua própria tese, ele não foi queimado na fogueira. Ele teve que viver dentro da sua casa o resto da sua vida. Prisão domiciliar perpétua. Diz, né? Há uma certa lenda de que na saída do julgamento do Galileu Galilei, ele teria proferido a frase: mas que ela gira, fazendo uma referência ao fato de que ele acreditava que o Sol era o centro do universo e a Terra girava ao redor, que é a base da teoria de Sol, heliocêntrica, certo? Para a gente finalizar, vamos só fazer um último raciocínio aqui muito importante. Essas reflexões aqui, trazidas por esses importantes pensadores, importantes críticos do ponto de vista da astronomia, vão ajudar, século mais tarde, nós estamos agora no século XVII, nós estamos agora vivendo já um outro período, eu estou só te adiantando aqui uma coisa, que é a chamada Revolução Científica do século XVII, tá? Então, só para deixar claro, aprenda direitinho. Isto aqui ainda é 1500, 1600. O século XVII vai demorar ainda para chegar. Mas esse movimento do heliocentrismo vai ajudar, por exemplo, a revolução científica proposta pelo Isaac Newton e entre outros grandes pensadores lá no século XVII. Então é o começo da transformação do conhecimento. E esse conhecimento da revolução científica do século XVII já usa como base a razão e não mais o pensamento da fé. Então, com isso a gente consegue entender a importância do Renascimento, que pega bem esse período da saída da Idade Média para o começo de novos tempos. Os novos tempos da Idade Moderna. Mas isso nós vamos ver aí nos próximos vídeos. Feito? Beleza? Obrigado pela companhia, bons estudos, um grande abraço.